realmente seria eficiente nas suas ações. Alguém não espera os seus 10 ou 15 minutos. E esse trabalho nos preocupa, porque o Banco do Brasil não foi satisfeito, não foi feliz na sua tentativa, ao passo que nós fomos e estamos consolidados. E essa ideia, se porventura não der continuidade, quem vai sofrer é a população lá da extremidade. É o caso realmente de Formosa, é o caso de Novo Gama, é o caso de uma periferia onde os senhores têm uma preocupação e têm demonstrado uma preocupação com essa população menor, essa população que não tem acesso ao banco, que não tem nenhuma oportunidade, digamos assim, de uma agência bancária, ou de que um banco qualquer desses privados se desloquem até oferecendo essa condição. Portanto, a nossa preocupação é no sentido de que esse trabalho continue com o BRB, e esse trabalho continue existindo para atender essa população de ponta. E, para isso, eu deixaria, senhores deputados, de que, no caso de criar alguma comissão, alguém que participasse de alguma negociação ou de complementação nesse sentido, que não fosse esquecido, pelo menos a presença de um membro ou de um representante desse serviço, porque é de extrema importância, tanto para o banco quanto para o Distrito Federal e quanto também para a população de menor poder aquisitivo. Volto a insistir, nós atendemos na periferia, lá na ponta, como foi dito aqui no caso da estrutural, de pelo menos 10 mil pessoas ao mês, o que desafoga as agências, o que diminui, talvez, o tratamento com relação à quantidade e espaço de estacionamento, de cidade, etc. Então, tudo isso aí que nós colocamos. A nossa preocupação é que, se porventura vier a ser aprofundado, qualquer que sejam as negociações, que seja criada alguma comissão nesse sentido, que não seja esquecido pelo menos um membro representante dessas conveniências, porque, além do trabalho, volto a insistir, é a questão do atendimento periférico, o atendimento onde o pessoal não tem acesso ao banco, que é exatamente as pessoas das quais os senhores se preocupam e da qual os senhores têm demonstrado em trabalhar a favor deles. Muitíssimo obrigado. Bom, estamos chegando ao final dessa audiência pública e gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que o que nós podemos, essa casa, fazer de proativo em relação a essa situação BRB, volto a informar, a nossa equipe estará contactando com todos os senhores e as senhoras que nos deram por endereço eletrônico, por telefone, por endereço de trabalho, um questionamento. Nós vamos listar várias dúvidas que aqui foram elencadas e vamos pedir para que as pessoas nos respondam. E isso servirá para que entreguemos toda essa casa, essa Câmara, todos os 24 deputados, entregamos isso ao governador Arruda. E estarei também conversando, pedindo à instituição Câmara Legislativa, a pessoa do deputado Alírio, que é o presidente dessa casa, para que, efetivamente, de forma institucional, aí não é o deputado Rony Nemer, é o deputado Milton Barbosa, é o deputado Érico Cocai, a instituição Câmara Legislativa organize uma conversa com a instituição Câmara Federal, com a instituição Senado, para que nós possamos, efetivamente, conversar com o governo Arruda sobre a verdadeira situação do Banco do Brasil. Porque, de forma, deixa de ser pessoal e passa a ser institucional. As instituições legislativas, a bancada na Câmara Federal, a instituição Congresso Nacional, deputados e senadores, a instituição Câmara Legislativa, e que nós possamos efetivamente saber qual é a realidade da equipe do governo Arruda e que isso possa ser transparente e colocado para os senhores e para a senhora, para diminuir as angústias, para diminuir todas as, como o xará do deputado Augusto Carvalho disse aqui, o pesadelo que muitos podem estar passando. O que nós queremos é efetivamente mostrar a todos os senhores e a senhora e a toda a população do Distrito Federal que essa casa merece e quer demonstrar que quer o respeito de todos os cidadãos do Distrito Federal. Queria também agradecer a Valência, que está fazendo a interpretação de Libras, aqui, lá do Recanto das Emas, minha amiga lá da minha paróquia, da igreja. Agradecer a presença do deputado Augusto Carvalho, que já esteve também nessa casa e também representa o Distrito Federal no Congresso Nacional. A excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, que também
tem todo um trabalho aqui dentro dessa casa, o deputado Milton Barbosa, também um parceiro, um amigo, que também assumiu esse compromisso aqui. Vamos chegar nos 24. Né? Para quem perguntou, pode ter certeza. O conselheiro do AB, doutor Jomar Alves Moreno, que teve que sair, ao presidente da Associação dos Aposentados do BRB, que também nós estamos preocupados com esses aposentados, ao representante da diretoria provisória dos servidores do BRB, o senhor Júlio César Amorim, agradecemos a participação, ao senhor Ibrahim Youssef, presidente do Sindireta, que representa essa massa enorme de servidores do Distrito Federal, que todos os clientes dos senhores e das senhoras dessa família BRB, ao senhor Antônio Eustáquio Ribeiro, representante do Sindicato dos Bancários, a quem eu faço um apelo, seu Antônio, esta casa, e eu não posso deixar de passar essa oportunidade, estivemos por várias vezes em contato com os sindicatos bancários, querendo saber o endereço de um diretor de vocês, seu João Batista Machado de Carvalho, e nos foi negada essa informação. O sindicato não quis nem receber a nossa correspondência, e essa pessoa é tão importante para elucidar e esclarecer um processo que corre nessa casa. Gostaria que o senhor levasse a direção do sindicato para que nos coloque qual é o motivo, por que estão escondendo esse cidadão, e agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que aqui compareceram. E dizer, vocês devem ter recebido, aí, se não receberam, o material do nosso gabinete, com e-mail, meu telefone celular. O que nós queremos é que o governador garanta o compromisso dele, como vem fazendo, de forma muito corajosa, e onde ele diz que vai ouvir os funcionários do BRB. Estava conversando aqui com o deputado Augusto Carvalho, um governador que assume demitindo 35 mil pais e mães de família de cara. Um governador que tem tomado medidas duras de demolição de invasão, de não deixar Brasília continuar caminhando na irregularidade urbana, nos crescimentos desordenados das favelas, das invasões. Tem mostrado que tem coragem. Foi isso que ele me disse ontem. Algumas pessoas me ligaram dizendo se a gente não poderia adiar essa audiência pública. E eu fui conversar com ele. Falei, governador, eu conversei com o senhor e o senhor disse para mim que era muito legal que se fizesse isso. E eu recebi um recado e ele me disse, muito pelo contrário, eu quero que faça. Eu falei, mas não estão querendo ir. Ele falou, pois irão. Palavras dele ontem para mim, eu quero que você diga aos funcionários do BRB que o meu governo ouvirá os funcionários do BRB. E o governo fará o que há de melhor para o Distrito Federal. E nós temos que essa Casa de Leis, junto com os senhores e as senhoras, buscar esse compromisso desse governador que tem demonstrado que não se esconde. Por isso é que eu não quero acreditar em outras pessoas que falaram aqui, não quero dizer que estão mentindo, mas não quero acreditar que ele está com outras intenções. É claro que a venda do BRB, nós não somos bobos nem inocentes, que a venda do BRB pressupõe 1 bilhão, aproximadamente, vamos dizer assim, quase 1 bilhão, em recursos diretos para Brasília gastar, em obras, é lógico isso. Mas há muitas outras formas de se trabalhar com obra. Até que para gastar, eu já fui secretário de obras do Distrito Federal, não se gasta assim. É preciso cumprir as leis, né, a 8666, as leis de licitações. Muitas vezes, se tem dinheiro em caixa, não se consegue fazer, por questões ambientais, por questões de editais de licitação. E o compromisso que o governador Arruda vem demonstrando, e eu falo com muita tranquilidade, que eu não apoiei ele para governo, tenho sido base de apoio, eu, o deputado Milton Barbosa, não o apoiamos, né, Milton? Mas temos visto a seriedade com que ele tem tratado os deputados dessa casa, e não tem chamado a gente lá para conversar com história e depois apresentado outra casa aqui, outra coisa nessa casa, porque nós não concordamos. Nós temos sido base de apoio dele aqui nessa casa, sim, no que for de interesse da população do Distrito Federal. Então, é dessa forma que eu quero acreditar que ele não está com quintas intenções, muito pelo contrário. A proposta existe, todos os senhores e as senhoras sabem disso, existe já a comissão estudando, existem tratativas já
na intenção com o Banco do Brasil. Agora, o que nós queremos, e volto a insistir, é dessa forma que eu gostaria de encerrar esta audiência pública, é que os senhores e as senhoras saiam da comodidade e participem desta casa. Por quê? Por mais que tenha problema aqui dentro, e os tem, aqui tem problemas, como tem problema em todo quanto é lugar. Assim como há políticos que priorizam a sua vida particular ou de suas empresas, há políticos também que priorizam a comunidade. Assim como há bancários que desviam recursos, há bancários que são honestos e vivem do seu trabalho e dão um atendimento maravilhoso à população. Assim como há padres que cometem erro, há padres que são show de bola. Em toda a profissão, em todas as áreas, há pessoas boas e ruins, infelizmente. O ideal é que todos fossem do bem. Eu acredito que Deus fez todos para serem do bem. Infelizmente, o livre-arbítrio está aí, e as pessoas às vezes optam por fazer coisas erradas. Então, esta casa também tem problemas, mas a grande maioria desta casa quer o bem da população do Distrito Federal. Esta casa quer e merece ter o orgulho da população do Distrito Federal. Infelizmente, ninguém se elege deputado. Eu não fui eleito apenas com meu voto, ninguém. A população é que escolhe os seus representantes. E é preciso que o povo tenha memória, que o povo efetivamente participe da vida política do seu estado, da sua cidade, e efetivamente saiba, não só da política partidária, não só no período da eleição. Por quê? Uma Câmara bem eleita, ela participa de tudo que for decisivo, como dessa incorporação, ou venda, ou absorção pelo Banco do Brasil, ou para qualquer banco. Sem o aval desta casa, nada pode ser feito. Então, é muito importante que essa luta vença os limites do partido e caia no limite da família BRB. Porque essa é a verdadeira preocupação. O dia que os homens e as mulheres públicas preocuparem em criar uma rede de proteção social à família, o nosso país mudará. Que é a primeira igreja, a família é a primeira escola, família é a base de tudo. É isso que me seduziu a propor essa audiência pública. A família. Não só a minha família, não só por ter um irmão do BRB, mas preocupado com todas as pessoas. Por quê? O que nós queremos é, junto com os senhores e as senhoras, trabalharmos para a continuidade dessa instituição tão importante para o Distrito Federal. E é dessa forma que nós queremos dizer aqui, para que o presidente Alírio, institucionalmente, junto com a instituição Senado Federal e Câmara Federal, Congresso Nacional, que nós possamos contactar não só com o governo do Distrito Federal, mas também que façamos um movimento institucional, porque tem mais poder. É diferente do deputado Rony Nemer, do deputado Milton Barbosa, da deputada Érica Cocai e do deputado Augusto Carvalho. Diz assim, a Câmara Legislativa, o Congresso Nacional, quer conversar com o governo federal. A instituição é muito mais forte. Então, é dessa forma que nós queremos, não é isso, deputado Augusto Carvalho? Ministério da Fazenda, todos os segmentos do governo federal. Nós queremos fazer dessa audiência pública uma ação proativa. E é dessa forma que nós vamos conduzir. E nós queremos dizer a todos os senhores e as senhoras, antes de finalizar, que esta Câmara Legislativa é uma caixa de ressonância do que os senhores e as senhoras querem. Portanto, se um dia, qualquer que seja o projeto de lei envolvendo o BRB, ou todas as outras questões políticas, porque não é só apenas garantir o salário, não. Tem que ter saúde, tem que ter educação, tem que ter segurança, tem que ter transporte, toda uma política pública. Façam dessa casa a casa dos senhores e das senhoras, porque esse é o verdadeiro papel dessa casa. E cobrem dos parlamentares, independente se os apoiaram ou não, porque eles representam a todos. E tenham e vejam essa casa com bons olhos e participem dela, porque é dessa forma que nós garantiremos a democracia no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Nós agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a presente audiência pública. Obrigado.
Neste momento, passar a palavra ao senhor Ailton. Bom dia, quase boa tarde, né? Deputado Rony, mais uma vez, muito parabéns mesmo por este evento, né? Deputado Milton Barbosa, deputada Érica, deputado Augusto Carvalho, em nome de vocês eu faço aqui as minhas menções a todos os presentes. Mas, principalmente, parabéns a nós que estamos aqui. Porque hoje, gente, deveria ficar apenas alguém fazendo a devolução. O restante não tinha que fazer visita hoje, não. Porque se fizer visita hoje e não tivermos banco amanhã, não tem ninguém para visitar. Parabéns a vocês, conveniado, pessoal do BRB Conveniência. Parabéns a vocês que vieram aqui. Vocês não são parceiros apenas. Vocês hoje fazem parte da família BRB. Eu queria aqui, deputado, não me alongar, só contar um fato, um testemunho. Eu estive quarta-feira, num café da manhã, na agência Ceilândia Norte. Lá, a deputada Luzia de Paula, que estava presente, com muita emoção, ela rasgava elogios aos servidores do BRB e dizia que há 15 anos, quando aquilo era apenas terra, apenas poeira, o BRB teve coragem de instalar em Ceilândia Norte. E Ceilândia Norte hoje é aquela maravilha que é. É uma cidade. É uma cidade. Eu estou, gente, hoje na agência Hélio Prats, agência recém-inaugurada, e eu tenho certeza que se Antônio Caro, que ali está, e Pezão, que ali está, que gerenciam a agência de Ceilândia Norte, PSU, se eles e sua agência subirem para o centro de Ceilândia para visitar qualquer cliente em potencial, lá ele vai estar batendo de testa com o gerente do Santander, com o gerente do Banco do Brasil, com o gerente do Bradesco. Mas se descermos para cá, para a expansão, para o PSU, para o PNorte, serão apenas eu, Diogo, Antônio Carlos e Pezão. Porque ninguém quer aquele patrimônio, mas nós queremos, porque aquilo é Brasília, aquilo é a economia de nossa cidade, aquilo é que sustenta o país. Nas escolas, todos sabem que nas escolas tem gente de tudo que é banco, lá eles vão. Porque lá tem rentabilidade, porque tem lá cliente que ganha 4, 5 mil reais. Então, deputado, não somos nós apenas que perderemos, não somos nós apenas com a venda do BRB ao público privado. Quem mais vai perder é Brasília e as pessoas que necessitam deste banco. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor Vanderlei Batista Barbosa. Em seguida, Edivaldo Garcia. Boa tarde, colegas do BRB. Quero agradecer aqui também, cumprimentar os parlamentares e as entidades representadas aqui na mesa. Eu quero dizer que a força maior do banco são os seus funcionários. Somos nós que estamos resistindo a esse processo de ataque desde o início da reestruturação do sistema financeiro. Quero dizer também que nós devemos ser os atores principais nesse processo que está se dando agora. Nós não podemos ficar a reboque de ninguém. Os parlamentares, as autoridades são os nossos aliados, devem nos ajudar e foram eleitos muitos deles com esses compromissos. Mas nós devemos ser os atores principais como tem sido até agora. A gente não pode confiar no governo e nem na diretoria do banco, porque a gente sabe o que aconteceu. Esse semestre passado, o banco
ficou num processo de transição de diretoria, ficou praticamente o semestre inteiro sem diretoria, e com 2 diretorias presas pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, uma diretoria do governador Arruda e outra diretoria do governador Roriz. Então a gente devemos confiar em nós mesmos. O banco, nesse semestre que ficou sem diretoria, deu 40 milhões de lucro, deu um lucro estupendo. Então nós chegamos à conclusão que, na verdade, o governo e as diretorias do banco atrapalham a instituição. Quem dá estabilidade à instituição somos nós, funcionários. É nós que garantimos o lucro do banco, é a nossa conversa com os clientes que garante a confiança no BRB. Então, é essa luta que nós devemos travar a partir de agora. E outra questão que é muito importante que nós devemos colocar é o seguinte: além da discussão da privatização, que é o caos total, que nós devemos ir para a guerra, tem a possibilidade grande de ir para o Banco do Brasil. Se for para o Banco do Brasil, se for esse o desfecho, nós temos que garantir as condições da ida dos funcionários para o Banco do Brasil. A questão da garantia do emprego, a questão do salário e a questão da dignidade, do respeito aos funcionários do BRB, porque nós não queremos passar no Banco do Brasil situações de ser transferido aqui do Distrito Federal para outros lugares, ficarem encostados, sofrerem retaliações, como a gente próprio já sofreu no BRB. Eu, inclusive, quando voltei do sindicato para o banco, fiquei 3 meses na agência planaltina de castigo. Então, nós devemos garantir a dignidade dos funcionários do BRB. E, além disso, tem outra questão muito importante, que é a questão da Regis. Nós temos que discutir logo, nessa conversa, nesse processo de transição, a questão da Regis. Quem vai administrar a Regis, o que vai ser feito da Regis dos seus associados. Porque o problema da Regis, quanto do banco hoje, é a falta de transparência. Hoje também nós não temos transparência na Regis, porque os fatos acontecem. Os fatos acontecem e os associados da Regis só ficam sabendo depois do fato já consumado. Foi assim com a aplicação em Corumbá 4, que recurso nosso vai, com certeza, provavelmente, muito provavelmente, por prejuízo, e a questão da venda do terreno da Regis lá perto do Parque Shopping. Então nós devemos exigir transparência da Regis, discutir o destino da Regis a partir de agora e transparência da discussão desse processo de venda, de transição. Nós não podemos ficar a reboque de ninguém. Então é isso que eu queria colocar e agradecer a todos. Obrigado. Agora ouviremos o senhor Edivaldo Garcia e próximo e último inscrito, e a gente encerra as inscrições, Abdias Bezerra. Edivaldo Gutierrez. Edivaldo. Desculpa. Sem nenhum problema. Quero cumprimentar todos os componentes da mesa, os colegas do BRB que estão aqui. Eu não vou falar parte técnica, não vou levar para onde o banco vai ou deixa de ir. Eu quero só fazer uma figuração. Hoje de manhã, quando estava vindo para cá, minha irmã, uma psicóloga, me ligou e falou: vou fazer uma palestra numa igreja e eu gostaria que você falasse sobre pérola. Me dá algumas coisas falando sobre pérola. E eu comecei ali a falar com ela, trocar algumas considerações que tenho sobre essa preciosidade que é a pérola. E aqui chegando, vendo os comentários, as posições de cada um dos colegas, eu vim descobrir que o banco é essa pérola. Eu vim aflorar essa concepção de que o banco é essa pérola. E o governador Roriz, ele tem em mãos uma pérola de muito... O governador Arruda tem uma pérola nas mãos muito preciosa, e que é só essa pérola que ele tem hoje para dispor para fazer esse jogo político dele. Não sei onde ele quer chegar, não sei a questão política dele, mas ele tem uma pérola tão grande que disponibiliza para ele recursos imediatos em que ele pode fazer várias coisas políticas. Então, lembre-se, nós, os funcionários do banco, somos essa pérola. Só que, infelizmente, essa pérola, em nossos sonhos, no nosso dia a dia, quando nós vamos dormir, ela tem nos transformado em uma pedra no rim, que isso tem cortado, tem feito nos sangrar, porque o banco faz parte da gente, e nós não podemos deixar que essa pedra preciosa, essa pérola, vire uma pedra no rim, que nos sangre, que nos mate, nós temos que enfrentar toda essa situação, como o deputado Rony Lembro falou, está aqui presente nas audiências, nas sessões, no que tem acontecido,
porque nós temos a força na mão. E nós temos que fazer com que essa pedra seja preciosa realmente. E a Câmara, deputado Rony, a Câmara tem que ser a nossa ostra, que nos protege. Ela está ali fechada e dando cobertura para que os funcionários do banco, ou o banco em si, seja protegido pela Câmara. Então vocês são responsáveis pelo que há de fazer daqui para frente. E colocamos essa responsabilidade nas suas mãos. E que o senhor, estando aqui junto com o deputado Milton, possa representar e tomar a frente dessa proposta, do que está sendo feito aqui, para que possa defender o banco, para que possa defender o funcionalismo do banco, porque nós temos a perder se essas coisas continuarem de uma forma diferente que nos prejudique. É só isso. Gostaríamos também de agradecer e registrar a presença de Andréia Silva Nemerli. E ouviremos agora a última pessoa inscrita, o senhor Abdias Bezerra. Só uma coisinha que eu queria colocar sobre a Assembleia do Estado. Na terça-feira, já que aproveitar que tem um público aqui, hora e local. Parece que esvazio. Inicialmente, bom dia. Agradecer a iniciativa do deputado Rony e colocar para ele o seguinte: nós, como representantes de conveniências, nós levamos a todos nesta audiência pública a inteligência com que o banco colocou esse trabalho, tanto que foi bastante planejado, um trabalho que hoje já se distribui entre cerca de 100 conveniências, e que está um trabalho extremamente consolidado, coisa que não aconteceu no próprio Banco do Brasil. O Banco do Brasil, através desse trabalho, ele não foi muito bem sucedido, tanto que realmente não foi à frente e hoje passa por algumas ideias de que esse trabalho não deveria ser continuado, né? Pelo menos na visão maior da administração do Banco do Brasil, né? Eficiente nas suas ações. Alguém não espera os seus 10 ou 15 minutos. E esse trabalho nos preocupa, porque o Banco do Brasil não foi satisfeito, não foi feliz na sua tentativa, ao passo que nós fomos e estamos consolidados. E essa ideia, se porventura não der continuidade, quem vai sofrer é a população lá da extremidade. É o caso realmente de Formosa, é o caso de Novo Gama, é o caso de uma periferia onde os senhores têm uma preocupação e têm demonstrado uma preocupação com essa população menor, essa população que não tem acesso ao banco, que não tem nenhuma oportunidade, digamos assim, de uma agência bancária ou de que um banco qualquer desses privados se desloquem até oferecendo essa condição. Portanto, a nossa preocupação é no sentido de que esse trabalho continue com o BRB e esse trabalho continue existindo para atender essa população de ponta. E para isso eu deixaria, senhores deputados, de que no caso de criar alguma comissão, alguém que participasse de alguma negociação ou de complementação nesse sentido, que não fosse esquecido pelo menos a presença de um membro, de um representante desse serviço, porque é de extrema importância, tanto para o banco quanto para o Distrito Federal e quanto também para a população de menor poder aquisitivo. Volto a insistir, nós atendemos na periferia, lá na ponta, como foi dito aqui no caso da estrutural, de pelo menos 10 mil pessoas ao mês, o que desafoga as agências, o que diminui talvez o tratamento com relação à quantidade de espaço, de estacionamento, de cidade, etc. Então, tudo isso aí que nós colocamos. A nossa preocupação é que, se porventura vier para ser aprofundado, qualquer que sejam as negociações, que seja criada alguma comissão nesse sentido, que não seja esquecido pelo menos um membro representante dessas conveniências, porque, além do trabalho, volto a insistir, é a questão do atendimento periférico, o atendimento onde o pessoal não tem acesso ao banco, que é exatamente as pessoas das quais os senhores se preocupam e da qual os senhores têm demonstrado em trabalhar a favor deles. Muitíssimo obrigado. Bom, estamos chegando ao final dessa audiência pública.
E gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que o que nós podemos, essa casa, fazer de proativo em relação a essa situação BRB, volto a informar, a nossa equipe estará contactando com todos os senhores e as senhoras que nos deram por endereço eletrônico, por telefone, por endereço de trabalho, um questionamento. Nós vamos listar várias dúvidas que aqui foram elencadas e vamos pedir para que as pessoas nos respondam. E isso servirá para que entreguemos toda essa casa, essa Câmara, todos os 24 deputados, entregamos isso ao governador Arruda. E estarei também conversando, pedindo à instituição Câmara Legislativa, a pessoa do deputado Alírio, que é o presidente dessa casa, para que efetivamente, de forma institucional, aí não é o deputado Rony Nembra, o deputado Milton Barbosa, o deputado Érico Cocai, a instituição Câmara Legislativa organize uma conversa com a instituição Câmara Federal, com a instituição Senado, para que nós possamos efetivamente conversar com o governo Arruda sobre a verdadeira situação do Banco do Brasil. Porque de forma, deixa de ser pessoal e passa a ser institucional. As instituições legislativas, a bancada na Câmara Federal, a instituição Congresso Nacional, deputados e senadores, a instituição Câmara Legislativa, e que nós possamos efetivamente saber qual é a realidade da equipe do governo Arruda e que isso possa ser transparente e colocado para os senhores e para a senhora, para diminuir as angústias, para diminuir todas as, como o charal do deputado Augusto Carvalho disse aqui, o pesadelo que muitos podem estar passando. O que nós queremos é efetivamente mostrar a todos os senhores e a senhora e a toda a população do Distrito Federal que essa casa merece e quer demonstrar que quer o respeito de todos os cidadãos do Distrito Federal. Queria também agradecer a Valência que está fazendo a interpretação de Libras, aqui, lá do Recanto das Emas, minha amiga lá da minha paróquia, da igreja. Agradecer a presença do deputado Augusto Carvalho, que já esteve também nessa casa e também representa o Distrito Federal no Congresso Nacional. A excelentíssima senhora deputada Érica Cocai, que também tem todo um trabalho aqui dentro dessa casa, o deputado Milton Barbosa, também um parceiro, um amigo, que também assumiu esse compromisso aqui. Vamos chegar nos 24, né? Para quem perguntou, pode ter certeza. O conselheiro do AB, doutor Jomar Alves Moreno, que teve que sair, ao presidente da Associação dos Aposentados do BRB, que também nós estamos preocupados com esses aposentados, ao representante da diretoria provisória dos servidores do BRB, o senhor Júlio César Amorim, agradecemos a participação, ao senhor Ibrahim Youssef, presidente do Sindireta, que representa essa massa enorme de servidores do Distrito Federal, que todos os clientes dos senhores e das senhoras dessa família BRB, ao senhor Antônio Eustáquio Ribeiro, representante do Sindicato dos Bancários, a quem eu faço um apelo, seu Antônio, esta casa, e eu não posso deixar de passar essa oportunidade, estivemos por várias vezes em contato com os sindicatos bancários, querendo saber o endereço de um diretor de vocês, seu João Batista Machado de Carvalho, e nos foi negada essa informação. O sindicato não quis nem receber a nossa correspondência, e essa pessoa é tão importante para elucidar e esclarecer um processo que corre nessa casa. Gostaria que o senhor levasse a direção do sindicato para que nos coloque qual é o motivo, por que estão escondendo esse cidadão, e agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que aqui compareceram, e dizer, vocês devem ter recebido aí, se não receberam, material do nosso gabinete, com e-mail, do meu telefone celular. O que nós queremos é que o governador garanta o compromisso dele, como vem fazendo, de forma muito corajosa, e onde ele diz que vai ouvir os funcionários do BRB. Estava conversando aqui com o deputado Augusto Carvalho, um governador que assume demitindo 35 mil pais e mães de família de cara, um governador que tem tomado medidas duras de demolição de invasão, de não deixar Brasília continuar caminhando na irregularidade urbana, nos crescimentos desordenados das favelas, das invasões.
tem mostrado que tem coragem. Foi isso que ele me disse ontem. Algumas pessoas me ligaram dizendo se a gente não poderia adiar essa audiência pública. E eu fui conversar com ele. Falei, governador, eu conversei com o senhor e o senhor disse para mim que era muito legal que se fizesse isso. E eu recebi um recado e ele me disse, muito pelo contrário, eu quero que faça. Eu falei, mas não estão querendo ir. Ele falou, pois viram? Palavras dele ontem para mim, eu quero que você diga aos funcionários do BRB que o meu governo ouvirá os funcionários do BRB. E o governo fará o que há de melhor para o Distrito Federal. E nós temos essa Casa de Lei, junto com os senhores e as senhoras, buscar esse compromisso desse governador que tem demonstrado que não se esconde. Por isso é que eu não quero acreditar em outras pessoas que falaram aqui, não quero dizer que estão mentindo, mas não quero acreditar que ele está com outras intenções. É claro que a venda do BRB, nós não somos bobos nem inocentes, que a venda do BRB pressupõe 1 bilhão aproximadamente, vamos dizer assim, quase 1 bilhão, em recurso direto para Brasília gastar em obras, é lógico isso. Mas há muitas outras formas de se trabalhar com obra, até que para gastar, eu já fui secretário de obras do Distrito Federal, não se gasta assim. É preciso cumprir as leis, né, a 8666, as leis de licitações. Muitas vezes, se tem dinheiro em caixa, não se consegue fazer, por questões ambientais, por questões de editais de licitação. E o compromisso que o governador Arruda vem demonstrando, e eu falo com muita tranquilidade, porque eu não apoiei ele para governo, tenho sido base de apoio, eu e o deputado Milton Barbosa, não o apoiamos, né, Milton? Mas temos visto a seriedade com que ele tem tratado